Olá, tudo bem? Hoje eu estou com o sócio gestor de renda variável da Bozano Investimentos, Bernardo Dubé, está aqui comigo. E ele vai explicar um pouquinho como é que funciona o Bozano Fundamental FIA, que é o fundo de renda variável da nossa plataforma. Tudo bem, Bernardo? Tudo certo, obrigado pelo convite. Apresentando o Bozano Fundamental FIA, o fundo tem um histórico de 14 anos, a gente iniciou o produto em 2003. Eu faço parte do comitê de investimento desse produto desde 2005, portanto há 11 anos fazendo parte do comitê de investimento do produto, sendo nos primeiros anos como analista e mais recentemente há 2 anos na gestão propriamente do produto. A gente busca nesse produto ter uma abordagem fundamentalista, com investimento com horizonte de longo prazo em renda variável. O nosso time é composto por 5 analistas, 100% dedicado a esse produto, a essa estratégia. A gente não tem na Bozano, na plataforma de renda variável, outros produtos, como comum com nossos concorrentes, como Long Bias, Equity Hedge e fundos multimercados com percentual grande de renda variável. A gente é 100% dedicado a uma estratégia enquadrada na resolução 3922. Então, na casa, a gente busca capturar uma sinergia muito grande com o nosso time de Private Equity. Lembrando aqui, a Bozano é uma casa com mais de 3 bi sob gestão, sendo 2 bi na área de Private Equity, com uma franquia muito bem estabelecida, tanto no segmento de educação, quanto no segmento de saúde, consumo e varejo. Então, tem muita sinergia e troca de conhecimento entre os sócios da Bozano, das suas diversas plataformas. A gente busca trazer isso para o nosso ambiente de comitê de investimento, onde a gente toma as decisões do Bozano Fundamental. A gente, basicamente, nesse produto, a gente trabalha com 3 estratégias. A estratégia de valor, mais ou menos 45% do fundo. A estratégia previsibilidade, 40% do produto. E a estratégia simetria, que vai até 15% do portfólio. Na estratégia de valor, a maior estratégia do produto, a gente prioriza investir em boas empresas, empresas com longo histórico de atuação, geridas por executivos alinhados, com bom histórico de alocação de capital, em geral em segmentos com alta barreira de entrada, e que, por alguma razão, na nossa visão, essas empresas negociam com desconto para o valor intrínseco. Então, a gente faz nossa análise de fluxo de caixa, um DCF, e a gente enxerga upside, enxerga um retorno real satisfatório, ajustado ao risco de cada um desses investimentos. A segunda estratégia, a estratégia previsibilidade, aqui a gente foca muito em dividend yield, empresas com um carrego melhor para o investidor, ou então empresas que a gente reconhece que merecem prêmio de gestão, pelo posicionamento de mercado, pela marca, pelo histórico dos executivos. Então, a gente se predispõe a pagar um prêmio por essas empresas, porque a médio e longo prazo a gente acredita que elas vão destravar valor para os investidores. Seja no movimento de expansão, de consolidação, num reposicionamento de produto. O histórico mostra isso e, para frente, a gente segue acreditando em algumas empresas que têm essa característica. Em geral, essa caixinha de previsibilidade, cerca de 40% do portfólio, tem uma volatilidade menor do que a média da bolsa como um todo. Então, como o nosso fundo ele fica em média acima de 90% investido, a gente é quase um full invested em bolsa, em renda variável, necessário ter um NACO do portfólio com um carrego um pouco melhor. Por fim, a última estratégia, a simetria. Nessa estratégia a gente aloca até 15% do fundo com a seguinte regra, no máximo 3% por investimento, por a gente considerar que é uma estratégia mais arriscada. Em geral, a gente investe aqui em empresas de commodity, estatais e small caps. Então, em empresas de commodity, é muito difícil da gente ter edge em projeção de curvas de preço de petróleo e minério, por exemplo. Mas a gente reconhece algumas assimetrias favoráveis, então a gente busca capturar, mas com perda limitada, com máximo de posição de 3% nessa estratégia. No resto do produto, os 85%, valor e previsibilidade, a gente tem uma regra de posição máxima de 10% por ativo, com exceção de bancos, que é um setor bem consolidado no Ibovespa. Bancos hoje no índice representa 30% do Ibovespa, então em bancos a gente poderia ter uma posição maior individual, mas fora isso, 10% do setor. O portfólio ele gira em torno de 10 investimentos e dessa forma que a gente calibra, valor, previsibilidade e assimetria. Olhando para o histórico do produto, dos 14 anos de histórico, esse produto ele entrega uma rentabilidade anualizada de 21%, contra o Ibovespa de 13% no mesmo período e o CDI de 12,5% no mesmo período. Então, a gente vem consistentemente gerando alfa, gerando retorno acima do Ibovespa, com um nível de risco e volatilidade abaixo do Ibovespa. É isso que a gente pretende continuar fazendo pelos próximos anos. Não, legal.
Acho que os RPPs hoje eles estão muito preocupados com a meta atuarial, né? Principalmente para o ano que vem e para a sequência dos próximos anos, aí muito pela queda na taxa Selic. A rentabilidade dos fundos de renda fixa tem uma tendência a ser menor, né? Tanto o fundo DI como os fundos atrelados a títulos públicos, IMAs, IMAs-Bs, né? E RFM, que é onde está a maior parte do recurso desses investidores. Como é que você enxerga a vinda desses investidores para a renda variável e como que pode ser essa relação entre um fundo de bolsa com a meta atuarial? Legal. Acho que é um processo que vem acontecendo, né? Uma vez que as taxas de juros estão fechando, o investidor institucional está buscando mais retorno. E aí, falando particularmente do nosso produto, eu prefiro falar do fundo, das nossas teses de investimentos do que do mercado de forma geral. Quando a gente olha o passado, o fundo tem um histórico de 14 anos. Nesses 14 anos, a gente entrega um retorno anualizado de 21%, enquanto o CDI no período performa 12% ao ano e o Ibovespa próximo de 13% ao ano. A gente vem, dos 14 anos de histórico, a gente vem batendo consistentemente o índice, tendo perdido para o Ibovespa só em 2 anos dos 14. E aí, quando eu olho para frente, que é a sua pergunta, endereçando o ponto, o nosso portfólio hoje, ponderado pelo peso de cada um dos investimentos, ele aponta para um retorno real de 10% anualizado. Se a gente colocar 4% de inflação, a gente está falando de 14% de retorno nominal ao ano para o nosso portfólio atual. Só que nas nossas projeções, a gente não coloca movimentos de M&A, de consolidação, de expansão. E a gente tem empresas no portfólio com essa característica, com esse perfil, que inevitavelmente vão fazer movimento ao longo dos próximos anos, vão destravar valor para os acionistas através de investimentos de consolidação, de expansão e reposicionamento de produto. Isso traria um upside para os 14% que eu estou mencionando. Por fim, ainda um outro upside, a gente coloca nos nossos modelos um PIB do Brasil estrutural de 2,5% ao ano. A depender do próximo ciclo eleitoral, se a agenda de reformas econômicas tiver continuidade, a gente acha que o PIB potencial do Brasil está mais para 3, 3,5 do que os 2,5 que a gente coloca nas nossas projeções. Dito isso, trabalhar esse fundo, portfólio atual, imaginar um retorno anualizado de 20% ao ano, entre 15 e 20, acho que faz sentido. O histórico mostra isso e para frente, à luz do cenário que se avizinha e do portfólio atual, a gente estima que vai conseguir agregar valor para o retorno dos fundos de pensão e investidores institucionais. Não, legal. E esse cenário que pode se consolidar e beneficiar aí esses investimentos, o que você espera? Quais são as premissas e os fatores principais que você tem visto? Legal. A gente segue muito construtivo com o ambiente econômico de Brasil e de renda variável principalmente. Acho que a combinação de uma economia com juros baixos, na ordem de 7%, talvez um pouco menos até do que isso, uma inflação controlada, uma retomada do crescimento econômico. Acho que vale lembrar que a gente tem uma base de comparação muito fraca nos últimos 3 anos, maior recessão da história do país, com contração de PIB de 10%. Então você tem uma base muito fraca para você destravar crescimento e voltar a crescer. Acho que ano que vem vai ser um ano forte de crescimento de PIB. E com uma busca por retorno, por rentabilidade no mundo muito grande. Então o Brasil, desde o momento que a gente perdeu o investment grade alguns anos atrás e ficou esse período longo com yields altos, juros altos, TNB com retorno expressivo, se afugentou muitos investidores de renda variável. E acho que esse ciclo está se invertendo. Então, a gente está muito construtivo com o ambiente de renda variável, retomada de crescimento econômico, crescimento do lucro das empresas, principalmente acho que a gente tem no portfólio. A gente acha que os próximos 2, 3 anos serão anos muito promissores para o crescimento de lucro das nossas empresas e um ambiente de fluxo vindo para a renda variável, valorando esses investimentos. Então, a gente já vem animado com o mercado já há 1 ano e meio, 2 anos, e a gente acha que esse ciclo é um ciclo longo. Nos próximos 4, 5 anos, a gente está construtivo com o Brasil. Não, legal, acho que é isso. Obrigado. Te agradecer mais uma vez pela entrevista. Obrigado a você pela oportunidade. Legal, até a próxima.